Nesse vídeo aqui tem notícia pra caramba, então vem comigo aqui no Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e a gente abre esse vídeo aqui falando sobre a possibilidade de que o Fluminense jogue contra o Fortaleza sem absolutamente nenhum desfalque. Sim, uma boa notícia, já que, além dos jogadores que voltam de suspensão e que não enfrentaram o Internacional lá no Beira-Rio em Porto Alegre, Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias, Cauã Elias e o Felipe Melo, que é reserva, mas enfim, era um desfalque, dá pra gente chamar assim, lá no Beira-Rio, outros jogadores que estavam lesionados também retornam para essa partida, ou provavelmente retornam para a partida contra o Fortaleza na outra sexta-feira. Não é na próxima agora, nessa sexta-feira não, é na outra sexta-feira, no dia 22. São eles o zagueiro Thiago Silva, que já voltou, né? Já voltou a atuar com regularidade, jogou lá no Beira-Rio, inclusive não jogou tão bem, mas já voltou a atuar com regularidade, era um desfalque que vinha acontecendo, mas atuou contra a Grêmio Internacional. O Kevin Serna, que já viajou lá para Porto Alegre, chegou a entrar na reta final do jogo e aparentemente não tem qualquer problema mais relacionado à lesão. E o outro jogador, que esse não viajou para Porto Alegre, já teve uma lesão, já voltou, já parou de novo por sentir dores, foi o zagueiro Ignácio. O zagueiro está se recuperando dessas dores no joelho depois de ter feito uma cirurgia, ele chegou a atuar um pouco, entrando com calma, a galera até cobrava muito uma titularidade dele, mas depois ficou provado de que ele ainda não estava 100% recuperado. E aí com isso ele voltou a sentir dores, ficou de fora dos jogos contra o Grêmio e contra o Inter, e essa é a única dúvida para o jogo contra o Fortaleza, dele ter os jogadores à disposição ou não. Óbvio, os jogadores voltaram a treinar hoje, nesta terça-feira, lá no CT Carlos Castilho. E, como tudo no Fluminense, a gente não tem certeza de nada, né? De jogador se lesionar em treino e etc. A nossa fase é tão merda que eu não... É melhor nem ficar falando disso, mas eu não duvidaria de acontecer, não. Mas o ponto central é o seguinte: em relação ao jogo da outra sexta-feira, o único... só um parênteses que é o único jogador que ainda não tá 100% para jogar, mas não tá nos planos de 2024, é o Lelê. Né, ele não estaria ainda recuperado, mas o pensamento pro Lelê é só do 25, uma lesão que tirou ele do ano inteiro. Então o Fluminense teria um time inteiro ali disponível, à disposição para poder escalar. E aí eu vou colocar aqui na tela o nosso mapinha tático para o jogo contra o Fortaleza. Coloquei aqui a escalação básica do Fortaleza, né? A escalação, o Vojvoda muda o time toda a rodada, né? Então botei a escalação que jogo contra o Vasco. Não sei se alguém aqui tá suspenso, confesso que não cheguei a perceber. Mas aqui agora, a escalação do Fluminense com todo mundo disponível, quem que o Mano Menezes utilizaria? Vamos lá, seria o Fábio, obviamente, apesar do Vitor Eudes ter mandado bem, não faz nenhum sentido uma troca. A lateral direita, acho que depois da atuação do Guga, acabou o frisson por uma perda de posição do Samuel Xavier, acho que ninguém está satisfeito com o Samuel Xavier, mas não tem mais aquele frisson, né? A zaga teria Thiago Silva e Thiago Santos. Eu acho que hoje também não é uma discussão de que o Ignácio, hoje, para a temporada 24, é banco do Fluminense. A gente muito provavelmente teria Thiago Silva e Thiago Santos, lembrando, com todo mundo disponível, como parece que vai estar contra o Fortaleza, tá? E na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. Esse daqui não é o titular da torcida, né? O Diogo Barbosa fez uma partida trágica, horrorosa lá contra o Internacional. Mas a gente nem viu o Fuentes ainda. Eu acho muito difícil que o Mano Menezes faça uma troca colocando o Fuentes já como titular na lateral esquerda desse jogo. Então deve ser isso. No meio de campo, Martinelli e Bernal. Principalmente o Bernal precisa melhorar o seu desempenho, né? Não vem agradando muito nessa má fase do Fluminense. E a escalação básica com o Ganso, né? Como o camisa 10 de volta. O John Arias de volta como o jogador de ataque pela direita. O Cauã Elias também é titular absoluto na centroavança, tá de volta. E na ponta esquerda, ou o Lima ou o Keno. Eu iria de Lima, principalmente pelo estilo de jogo do Fortaleza, de ser um jogo de transição muito rápida, de não ser um time... Ele até dá a bola para o adversário de vez em quando, mas é um time que tem um contragolpe muito forte, que do nada acelera o jogo. É um time que vem de fazer 6 gols nos últimos 2 jogos e não levar nenhum gol. São 2 3-0 seguidos. Antes disso fez 2 no Palmeiras, então é um ataque muito forte. Então acho que ter um jogador que tem uma noção de marcação um pouco melhor, como é o Lima, seria mais útil. E o Lima vem jogando melhor do que o Keno. A partida ruim do Lima foi no meio de campo.
justamente numa posição onde ele não se sente tão à vontade assim, jogando na função do Ganso. Então, eu iria de Lima. O Mano Menezes eu não tenho certeza, mas acho que vai acabar mantendo o Lima também como o ponta esquerda, né, de certa maneira. Esses eu acho que são os outros. Você acha que, não a sua escalação, mas você acha que o Mano Menezes escalaria algo diferente, tendo todo mundo junto? Eu acho, confesso que eu acho que não, mas dê sua opinião aqui no chat. Bem, falando sobre Super Mundial, eu fiz um vídeo hoje mais cedo, falando ali alguns pontos, já tem data de sorteio, enfim, trazendo vários pontos sobre Super Mundial. E levantei uma dúvida, que é como ficará a questão dos cabeças de chave. Pois bem, segundo uma apuração do Rodrigo Matos, do UOL, Flamengo e Palmeiras devem ser cabeças de chave do Mundial de Clubes, né, do Super Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. Por que não tem Fluminense aqui? Você vai entender já já. Segundo diz o texto, a FIFA recebeu a sugestão de Fluminense, Flamengo e Palmeiras de que os campeões da Libertadores e os campeões da Champions League fossem os cabeças de chave do Mundial, mas ela decidiu atender parcialmente. E, novamente, isso não está garantido ainda, tá? Mas essa é a forma atual que eles estão pensando. Se não mudar nada, vai ser essa forma. Que forma é essa? Ao invés de que os 4 campeões da Libertadores e os 4 campeões da Champions League sejam os cabeças de chave do Mundial, os cabeças de chave seriam os 4 melhores do ranking da UEFA e da FIFA e os 4 melhores do ranking da Conmebol e da FIFA sejam os cabeças de chave do Mundial. E por que você percebeu que eu diminuí meu tom de voz, fiquei levemente irritado e triste? Porque isso coloca a gente numa escolha de Sofia. Escolha de Sofia é uma expressão que invoca a imposição de se tomar uma decisão difícil, sob pressão, e enorme sacrifício pessoal, como visto no filme homônimo de 1982. Por que eu tô falando isso? Porque hoje... É muita sacanagem isso, tá? Hoje, o ranking da Conmebol e da FIFA, que classificou o River Plate e o Boca Juniors para o Mundial, né? Aquele ranking que leva em conta as participações na Libertadores de 21, 22, 23 e 24, ele está dessa maneira. O Flamengo é o time que mais pontuou, foi para 2 finais, né? O Palmeiras foi campeão 2 vezes, foi para outra semifinal, é o segundo que mais pontuou, então esses 2 seriam cabeça de chave. O Atlético Mineiro é o terceiro, por mais que não tenha sido campeão, né? Fez boas campanhas. E o River Plate é o quarto, com o Fluminense em quinto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se o Atlético Mineiro for campeão dessa Libertadores, os 4 primeiros que serão cabeça de chave serão Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. Se o Atlético Mineiro perder essa Libertadores, o Fluminense será cabeça de chave junto com River Plate, Palmeiras e Flamengo. Ser cabeça de chave é uma vantagem gigantesca. Para quem não viu o vídeo de hoje mais cedo, eu fiz uma simulação do sorteio do Super Mundial, e aí eu refiz essa simulação agora com a possibilidade do Fluminense ser cabeça de chave e do Fluminense não ser cabeça de chave. Fluminense sendo cabeça de chave, o grupo deles foi esse no sorteio. Fluminense, Pachuca do México, Wydad Casablanca do Marrocos e Atlético de Madrid da Europa. Só que, se o Fluminense for cabeça de chave, significa que o Atlético Mineiro perdeu a Libertadores, né? E se o Atlético Mineiro perder a Libertadores, quem ganha a Libertadores é o Botafogo. E aí, obviamente, assim, eu tô falando de uma escolha muito difícil, mas é bem óbvio que ninguém aqui dá uma Libertadores pro Botafogo pra ser cabeça de chave de um Mundial. Pelo amor de Deus, tá? Eu normalmente tenho a política de dane-se que o rival tá ganhando, eu quero ganhar mais. Né? Você daria uma Copa do Brasil pro Flamengo pra você ganhar o Brasileiro? Claro! Eu quero que você mais campeão. Só que isso não é título, né? A gente tá falando só de ser cabeça de chave pra dar uma Libertadores pro Botafogo. Então, desculpa. Só pra vocês entenderem a diferença, tá? A gente troca Botafogo por Fluminense. A gente sairia de um grupo com Pachuca, Wydad Casablanca e Atlético de Madrid para um grupo, por exemplo, com Bayern de Munique, Inter de Milão e Al Ain, dos Emirados Árabes. A diferença entre ser cabeça de chave e não ser, para o clube da América do Sul, é ou você
fica num grupo com 2 europeus ou com 1 europeu. É essa a diferença. O grupo que tiver um cabeça de chave sul-americano terá apenas 1 europeu. O grupo que não tiver um cabeça de chave sul-americano, um cabeça de chave for europeu, vai ter 2 europeus. E aí, numa dessa, beleza, você pode pegar os cabeças de chave da Europa, seriam Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid e o Paris Saint-Germain. Seriam esses os cabeças de chave da Europa. Você pode pegar um grupo com o PSG, que já está um pouco mais enfraquecido, né? PSG e RB Salzburg, por exemplo, poderia ser o Fluminense aqui no lugar do Lyon. Um grupo acessível até para tentar passar de fase. Mas pode pegar um grupo também que tenha Real Madrid e Juventus, Al Ahly e Fluminense. Então, assim, ser cabeça de chave era muito importante. Dito isso, prefiro não ser cabeça de chave e que o Atlético Mineiro seja campeão da Libertadores. Agora, que frise-se, tá? A grande merda da gente não ser cabeça de chave, mantendo, né, esse padrão aí que foi divulgado lá no portal UOL, vai ficar na conta, sabe de quê? Daquela eliminação ridícula pro Olímpia em 2022, tá? Vai ficar na conta daquilo. Por quê? O Atlético Mineiro, mesmo se ele não for campeão, ele vai ter uma campanha de final, uma campanha de semi, uma de quartas e uma de oitavas. A gente tem uma campanha de final, 2 de quartas e tem aquela ridícula lá atrás de 2022 em que a gente cai na pré-Libertadores, na terceira fase da Libertadores. Então, assim, fica muito na conta daquilo. Então, o Atlético Mineiro tem méritos, fez ótimas campanhas, principalmente em primeiras fases, mas a gente está atrás do River Plate, principalmente por conta daquela campanha ridícula de 2022. Mal sabíamos que aquele jogo ainda ia nos atormentar por um bom tempo, né? O regulamento deve ser publicado em breve pela FIFA, a gente vai ter conhecimento, mas hoje é esse o formato que se discute dentro da FIFA, tá? É esse o formato principal. Os grupos tendo ali, os potes, né? Tendo uma composição de os 4 melhores da UEFA e os 4 melhores da América do Sul, um segundo pote ali com todos os times de Ásia e África, um outro pote com os 8 europeus que sobraram, né, os 8 europeus piores, entre aspas, e um outro pote tendo os times da América do Norte, o time da Oceania, a sobra da América do Sul e o representante local, que é um time da América do Norte também, que é o Inter Miami. Vamos lá, tá? A última coisa aqui é sobre calendário, e é algo que importa bastante pra gente. A CBF divulgou o seu calendário do futebol de 2025 com uma série de problemas, mas vamos lá. O calendário tá divulgado, os estaduais vão começar no dia 12 de janeiro. O Campeonato Carioca começa no dia 12 ou no dia 15 de janeiro, depende ali de como for a questão do formato, isso não tá divulgado ainda, tá? Começa bem cedo, os times provavelmente vão começar com time reserva, como já vem acontecendo durante um bom tempo. O meu amigo Thiago Minhoca, que é um cara especialista, ele é estatístico, é comentarista de uma rádio de Fortaleza, e ele é especialista nessa questão de calendário. Ele pesquisa bastante, estuda bastante, e normalmente os problemas que a gente vai reclamar em setembro, os problemas que a gente vai reclamar em novembro, em outubro, já estão no perfil dele em novembro do ano anterior. Por exemplo, a reclamação lá de Flamengo e de Atlético Mineiro da semifinal da Copa do Brasil, ele já tinha avisado há um bom tempo. Então fui olhar o Twitter dele porque ele fez algumas considerações que chamam a atenção pra gente. Por exemplo, a final do Campeonato Carioca será feita um dia depois, se for utilizada essa data padrão, de uma data FIFA. Isso pode gerar problema. Essa data FIFA é Brasil e Argentina, tá? Só pra vocês terem noção. Outra coisa que ele pontua também é que nas quartas da Copa do Brasil, o jogo de volta vai ser logo depois de uma data FIFA de setembro. E aí eles fizeram uma mudança agora para semifinal e final serem no final de semana e não serem atrapalhados por data FIFA. Mas assim, saiba que as quartas de final da Copa do Brasil pode ser um Fluminense São Paulo, decisivo, lá em São Paulo, e o John Ares está lá na Colômbia ainda, voltando e não conseguindo chegar, tá? Vai dar polêmica às quartas de final, assim como esse ano deu a semi, porque a CBF está usando as datas imediatamente depois da data FIFA. Outra coisa que chama atenção, o Campeonato Brasileiro começa no dia 30 de março e vai até o dia 21 de dezembro. Ou seja, o Thiago Minhoca não falou disso aqui, mas é um ponto que está na matéria do GE. Globo. Os times concordaram em sobrepor o Mundial de Clubes no final do ano, a Copa Intercontinental.
Só pra vocês terem noção. A Copa Intercontinental que Atlético Mineiro ou Botafogo vão jogar esse ano, ela vai acontecer no dia 11 de dezembro. E com o Brasileirão indo até 21, como é que vai fazer? Os clubes olharam isso e concordaram. Segundo diz aqui na matéria. Cadê? Deixa eu achar esse trecho aqui na matéria. Aqui, ó. Para interromper, para o Mundial de Clubes, aqui, ó. 12 rodadas. Com o fim no dia 21 de dezembro, haverá choque de datas com a Copa Intercontinental. Os clubes estão cientes desse risco e concordaram com a extensão da Série A. Eu fico pensando o que vai fazer, tá? Se, por exemplo, fosse o Brasileirão desse ano, o Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Ou melhor, até, no caso pior, mas só pra vocês entenderem, se o Botafogo fosse campeão da Libertadores nesse ano, e o Brasileirão fosse até 21 de dezembro, como que faz se o Botafogo tá disputando o título do Brasileirão também? Ele viaja lá pro Catar e o campeonato paralisa, termina só no ano seguinte? Isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Pode esperar que isso vai dar merda. Torço muito para que o Fluminense seja extremamente prejudicado, tá? Nessa confusão toda, disputando o Mundial de Copa Intercontinental do ano que vem, disputando o Brasileirão também. Que não vai acontecer, mas enfim. Vai ter rodada do Campeonato Brasileiro logo após a data FIFA, né? Enfim, isso a gente já sabe também que acontece. Outro problema que também vai ter, tá? A final do Super Mundial será no dia 13 de julho. E tem rodada do Campeonato Brasileiro nesse dia. Aí você fala, pô, Gabriel, mas aí um brasileiro precisa chegar na final do Super Mundial. Pois é, pode acontecer. Enfim, a gente não sabe. Vai que você acha que o Palmeiras não tem força? Não tem um time muito bom? Pra ganhar o europeu? Não, mas e se o europeu estiver desinteressado? Se o europeu estiver tratando como torneio de pré-temporada? Pode acontecer, existe uma micro chance de acontecer. E vai ter rodada nesse dia. Pior ainda, continua o playoff da Sul-Americana, que foi algo criado pela Conmebol. Para ter uma fase com os times que terminam em segundo do grupo da Sul-Americana contra os times que terminam em terceiro do grupo da Libertadores. Esse playoff continua não tendo data no Campeonato Brasileiro, ou seja, vai ter que adiar jogo, pra vocês terem noção. Fluminense e Atlético Paranaense desse ano foi um jogo adiado por conta desse playoff da Sul-Americana. E aí a CBF fica agorando os times que jogam esse playoff da Sul-Americana para serem eliminados logo de Copa do Brasil ou da própria Sula, para poder ter data para botar esses jogos adiados. A CBF continua ignorando isso e botando rodada do Campeonato Brasileiro. É algo que pode nos interessar, já que a gente pode ser que jogue a Sul-Americana no ano que vem. Então vai continuar aquele negócio de tabela do Brasileirão adiando vários jogos. Ele relata alguns problemas da Copa do Nordeste, né? Ele é de Fortaleza, é a parte que interessa mais a ele. E, enfim, aqui já não é uma parte que nos interessa tanto assim não. Outra questão é isso aqui que ele falou, tá? Com dois problemas. Os times pequenos que só jogam estadual em fevereiro vão ter calendário de 2 meses, tá? Em fevereiro já acabou. Foi eliminado, por exemplo, o Madureiras foi eliminado na primeira fase do Carioca e não jogar as divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, acabou o ano em fevereiro. E o principal problema que afeta a gente é a Copa do Brasil, você só se classifica de 2 maneiras agora. Ou você vai para a Libertadores do ano seguinte, o que é sempre um risco, ou então você se classifica bem no Campeonato Estadual. Aqui no Rio de Janeiro, no geral, é você ser campeão da Taça Rio, né? Ficar em quinto, ser campeão da Taça Rio, ou ir para as semifinais. Com esse estadual roubando boa parte das férias e os times tendo que escalar equipes reservas, sub-23, etc. A gente já viu que o sub-23 do Fluminense é uma merda. As vagas da Copa do Brasil de 2026 podem ser muito problemáticas, tá? Esse ano a gente já viu o Santos ficando de fora. Pro ano que vem é muito provável que o Corinthians fique de fora. Ele precisa ir pra Libertadores para não ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem, porque foi mal no Campeonato Paulista. E aí, assim, fica essa coisa ridícula dos times da Série A não terem vaga na Copa do Brasil, como deveriam ter. Série A e Série B deveriam ter vaga cativa na Copa do Brasil. Não deveriam ter se importando. Só que a gente sabe, né? O Edinaldo tá lá porque os presidentes das federações estaduais botam ele lá, e federação estadual ganha muito dinheiro com o campeonato estadual. Então, óbvio que ele vai fazer de tudo para deixar o campeonato estadual o mais valorizado possível e você ser obrigado a valorizar o estadual. Eu gosto do campeonato estadual, tá? Eu vejo uma importância nele, histórica, de rivalidade.
mas você não pode obrigar os times a se importar com o estadual. O fato de obrigarem esses times a se importarem com o estadual já mostra o quão falido o campeonato está. Então, assim, essa vaga na Copa do Brasil pode ter problemas em alguns estaduais, inclusive pra gente. A gente precisa fazer um bom início de campeonato carioca para não correr em qualquer problema de ficar de fora do campeonato da Copa do Brasil de 2026. E enquanto eu gravava isso daqui, olha que absurdo, tá? Eu vou botar o ofício aqui, mas vocês já viram aí na tela. Olha o absurdo que a CBF tá fazendo, gente. A CBF vai pedir a Conmebol, veja bem, tá? Eu não acho tão problemático, mas vocês vão entender já já. É um absurdo, mas não é tão problemático. A CBF tá pedindo, a Conmebol enviou um ofício pra Conmebol, porque como o calendário tá muito complicado pra montar, já que vai ter Mundial de Clubes no meio do ano, vai ter a Copa Feminina em 27, vai ter Copa do Mundo em 26, a CBF, falando que tá em defesa clara do futebol brasileiro, encaminhou um ofício solicitando a Conmebol que extinguisse o playoff da Copa Sul-Americana e também as vagas do Brasil na pré-Libertadores. E que ao invés de ter 2 vagas na pré-Libertadores, o Brasil tivesse uma vaga direta. Você pode até falar, pô, Gabriel, beleza, eu não sou muito a favor de pré-Libertadores, tá? Eu acho que é ridículo, nosso continente não é tão grande a ponto de ter um monte de fase prévia. Acho ruim a pré-Libertadores no geral. Então eu não veria problema, de fato, do Brasil ter uma vaga a mais na fase de grupo, até porque sempre passa um só, todo ano um brasileiro é eliminado, como a gente foi em 22, o Bragantino foi em 23, e o América Mineiro em 21, sempre é eliminado. Mas não pode você mudar isso pro ano que vem, gente. Como que a CBF vira e fala bem assim, olha, Conmebol, tira uma vaga que eu publiquei no meu regulamento desse campeonato desse ano, porque eu não posso desagradar os estaduais. Eu não posso tirar a data do campeonato estadual. Porque se eu fizer isso, aí não vou ser eleito de novo, entendeu, Conmebol? Faz isso por mim, por favor. Prejudica os clubes da vaga da Libertadores, que normalmente, por mais que eu seja contrário a pré-Libertadores e achasse que ter 7 vagas pelo Brasileirão fixas sem pré era melhor, eu não posso também deixar de concordar de que tirar essa vaga é prejudicar clubes, é mais menos dinheiro que entra pros clubes, né? Mas, beleza, é uma opinião pessoal minha. Agora a CBF quer prejudicar pra botar pra jogar mais jogo de estadual, porque ela não tem data pra jogar as competições internacionais, porque 16 datas são relacionadas pra campeonato estadual. Gente, vocês têm noção de que o ano tem 52 semanas. Se você eliminar aí 5 semanas, 6 semanas, 4 de férias e 2 de pré-temporada, que é pouco, 2 de pré-temporada, sobram 46 semanas, tá? No geral aí pra poder ter jogo. 16 datas dessas 46 semanas vão pro estadual. Aí você ainda tira data FIFA, tira Mundial, tira tudo, sobra o quê? O lixo, o resto é o que sobra pras competições que, por exemplo, a Copa do Brasil paga 96 milhões de reais pro Flamengo, que foi campeão. E aí, times como Flamengo, Fluminense, tem que se importar em 16 rodadas com o campeonato estadual, que novamente eu vejo a sua importância, mas não pode ter essa importância toda e chegar com um time todo brocado, todo ferrado para competições que de fato dão dinheiro. E a CBF acha que é genial a ideia de defesa do futebol brasileiro tirando vaga de Libertadores no campeonato que tá rolando. Spoiler, isso não vai acontecer. E olha que eu tô falando isso daqui sem o Fluminense estar na disputa. O Fluminense não tá na disputa por essa 9ª vaga ali pra Libertadores, tá? Spoiler aqui. Não estamos, não vamos conquistar. Só pra deixar claro. Mas eu acho ridículo, pô, o fato de tirar a vaga do Campeonato Brasileiro com o Campeonato Brasileiro rolando. Quer tirar essa vaga? Tira pro ano que vem. Ué, aí beleza, o regulamento não tá publicado ainda. Enfim, mais uma das suas do Edinaldo Rodrigues, que o único motivo, o único desejo dele, como quase todos os presidentes de federações e confederações, é se manter no poder. Até a próxima. Valeu.